Olá, queridos! Hoje começaremos nosso módulo de zoologia falando aí dos poríferos, um filo muito legal de animais bem diferentes que a gente não vê tanto por aí, né? Bom, antes da gente começar as nossas aulas de zoologia, tem alguns conceitinhos aí que seria muito interessante de vocês terem em mente. O primeiro aí que a gente vai recapitular seria taxonomia. Então, gente, taxonomia é essa área da biologia que vai conseguir enquadrar os organismos dentro de caixinhas, né? Classificar os organismos em diferentes níveis hierárquicos. E o filo é uma dessas categorias taxonômicas, uma das maiores, logo abaixo aí de reino, né? Então, só para a gente relembrar aqui rapidinho nesse exemplo, a gente consegue ver que a menor categorização que a gente consegue fazer de um ser vivo seria a espécie, né? Que é o mais específico, por isso que é espécie. Aí é que a gente tem esse passarinho, Cardinalis cardinalis, que está agrupado dentro do mesmo gênero. Então, dentro do gênero Cardinalis, nós teremos passarinhos aí muito parecidos, que estão dentro da mesma família, nesse caso aqui, perdão, nesse caso aqui, Fringillidae, né? Todos eles estão dentro da ordem Passeriformes, porque afinal são todos pássaros. Dentro da classe Aves, porque eles compartilham todas as características de aves, que seria ter penas, né? Ossos pneumáticos, dentre outras características que veremos nas aulas de aves mais para frente. Dentro do mesmo filo, que é o filo dos cordados, onde estão todos os vertebrados, afinal, esse passarinho, ele é uma ave e é um vertebrado, né? Dentro do reino animalia, afinal, isso aqui é um animal, um pássaro é um animal, e todo mundo está dentro do domínio eucária, que é o domínio dos seres eucariontes, que tem uma célula com um núcleo bem definido e organelas membranosas, né? Então, lembrem-se dessa categorização aí que nós temos das classificações dos seres vivos, porque nós iremos usar esses conceitos de reino, filo, classe, ordem, dentro dessas aulas de zoologia. E aí tem o reficofage, né? Que é aquela frasezinha pra gente lembrar quem que vem antes de quem, né? Re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie, reficofage. Então, é um jeito legal da gente lembrar quem que vem antes de quem. Outra coisa, a gente precisa ter em mente qual que é a filogenia dos animais, né? Uma árvore filogenética é uma árvore ou um cladograma, né? Uma representação gráfica que a gente tem de conseguir aí enxergar quais seriam os parentescos evolutivos entre diferentes grupos animais, né? Então aqui eu fiz uma filogenia para vocês da forma que a gente estuda ela atualmente, que tem sido abordada aí pelos últimos vestibulares, né, de Unicamp, FUVEST, nesses últimos 2, 3 anos aí, de uma forma mais atualizada, apesar de que muitos exercícios que temos aí nos simulados que a gente encontra, nas apostilas, né, esses exercícios eles trazem uma outra proposta filogenética, uma outra proposta de evolução dos animais que não é essa que eu estou mostrando. Então, como a gente está vivendo esse momento de transição entre o conteúdo atualizado e o conteúdo antigo, é importante que a gente saiba os dois, a gente saiba as duas teorias evolutivas. Então, primeiro de tudo, eu vou ensinar a vocês como que a gente interpreta um cladograma. Bom, percebam que um cladograma ele possui essas raízes, né, essas bases, que são os nós aqui, que significam que a partir de uma linhagem aqui, duas linhagens se desenvolveram e aqui a gente tinha um ancestral comum que compartilhava características que todo mundo aqui dentro provavelmente vai manter, né? E o tempo evolutivo num cladograma, ele passa aqui da base para a ponta dos ramos, né? Então, cada linhazinha aqui é um ramo. Aqui na ponta dos ramos nós temos as espécies atualmente viventes, os grupos atualmente viventes. E quanto mais para trás a gente vem no cladograma, mais milhões de anos vamos voltando e vamos encontrando ancestrais em comum aí entre esses seres vivos, certo? E aqui esses numerozinhos que eu coloquei seriam novidades evolutivas que tinha no ancestral de todos os animais dentro aqui do clado, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem
1, 2, 3 são características que a gente encontra no ancestral de todos os animais. Aqui no 9, ó, é uma característica que nós encontramos no ancestral de equinodermos e cordados, né? Então, reparem que existem diferentes grupos dentro, diferentes clados, diferentes agrupamentos dentro de uma grande árvore filogenética, né? E aqui, o que eu tô falando para vocês? Que os poríferos vieram de uma linhagem que se divergiu do resto dos animais. Eu vou explicar isso na aula de hoje, então não se preocupe em entender essa imagem logo de cara, porque ao passar de cada aula eu vou interpretando esta árvore com vocês e a gente vai completando esses numerozinhos aqui. Eu vou disponibilizar essa imagem para vocês também, para vocês usarem como um resumão de quais são as características evolutivas que surgiram aí, que definiu cada tipo de grupo e separou cada tipo de grupo que foi se formando e as relações que existem entre eles, né? Então isso aqui é legal para ter como um resumo, e aí eu vou disponibilizar essa imagem para vocês, e vocês vão completando aí com os numerozinhos conforme for passando as aulas. Não precisa pirar logo de cara nessa imagem, não. E aqui, o que a gente vê? A gente vê que os anelídeos e os moluscos, ó, eles estão próximos um do outro aqui, né? Eles compartilham um ancestral em comum. Perdão, gente. Eles compartilham um ancestral em comum aqui no 16. E que eles compartilham um outro ancestral em comum, que eu não coloquei número aqui, com os plateumintos. E que tanto anelídeos, moluscos e plateumintos são um grupo irmão daqui, ó, dos nemateumintos e dos artrópodes, tá vendo? Então, anelídeo e artrópode, eles estão mais afastados nessa filogenia atual. Por que eu tô falando isso? Porque na filogenia antiga, que eu vou mostrar mais pra frente nessa aula, achei que fosse agora, vocês vão ver que anelídeos eram comparados com artrópodes. Também não precisam se preocupar com essa informação agora, só estou adiantando algumas coisas que nós iremos ver mais propriamente falando lá na aula de anelídeo e na aula de artrópode, ok? Então, quais são essas características 1, 2, 3 aqui, ó, que definem todos os animais? O que todos os animais têm em comum? Primeiro, todos os animais são seres multicelulares, né? Então, ou pluricelulares, não existe animal unicelular, certo? Essa é a primeira característica que a gente vai encontrar em todos os animais, que é uma novidade evolutiva que diferencia os animais de seu grupo irmão, que era um grupo de protozoários, que já já a gente vai falar dele também, desse grupo, ainda nessa aula. Segunda característica que todos os animais compartilham em comum é que eles possuem uma matriz extracelular de colágeno. O que isso significa? Que entre as células do nosso tecido, dos nossos tecidos, de todos os animais, não só dos seres humanos, né, mas de todos os animais, entre as nossas células, nós encontramos aí uma malha que preenche esse espaço entre as células, que é o que nós chamamos de matriz extracelular. E o que nós encontramos nessa malha? Fibras colágenas que dão elasticidade para esse tecido, né? E gruda as células desse tecido uma na outra. Então, o colágeno é uma proteína aí que tem essas características de coesão entre as células e uma certa elasticidade, que vai estar presente na matriz extracelular de todos os animais. Por isso que a gente encontra muitos produtos aí de beleza com colágeno, né? Por que máscara para cabelo ou para pele tem colágeno? Justamente porque o colágeno seria aí o cimento que gruda os tijolinhos, que seriam as nossas células, dos nossos tecidos. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo uma certa quantidade de colágeno da nossa matriz extracelular e a pele se torna flácida. Por isso que os produtos de beleza muitas vezes trazem o colágeno ali na sua composição. E por fim, a terceira característica que vai aí definir todos os animais é que todos os animais possuem gametas flagelados. No caso, os machos, né? Todos eles possuem gametas flagelados, os espermatozoides. Então, todos os animais, desde a esponja até o Homo sapiens, todos eles terão espermatozoides. Isso é uma característica que só animal tem, ok? Agora vamos começar a falar desse filo muito bonito, muito diverso, porém pouco falado, que são os poríferos, o filo porífera. Porífera, com a letra maiúscula assim e terminando em A, é o nome científico do filo,
ok? Vocês nunca vão escrever os poríferas, porque porífera é um nome. Então, vocês têm que passar por português e não o nome, né? Então, os poríferos, os animais são os poríferos. O nome do grupo que os animais participam, fazem parte, é porífera, o filo desses animais, né? E olha, gente, muita gente reclama que biologia tem muito nome, e tem mesmo, tá? Não tô negando, não. Realmente, tem muito nome. E que zoologia é mais nome ainda, e de fato tem muito nome na zoologia, mas o que eu sempre falo é que os nomes fazem sentido. Os nomes não são aleatórios, não é simplesmente decorar. Se você lembra da cara do animal, se você lembra das características desse animal, você consegue inferir o nome, entendendo o significado daquele nome. Então não é só decorar, é entender esses animais. Então, gente, porífera vem do latim porus, que significa poro, mais ferre, que significa possuir. Então nós estamos falando dos animais que possuem poro. Olhem para a cara desses animais. Aqui a gente não está enxergando muito bem os poros, né? Mas dá para ver que eles têm uns furinhos, que já vou explicar para vocês o que é isso. Percebam que esses animais são todos furadinhos. Já a gente vai estudar esses animais, vocês vão entender por que eles são todos furadinhos. E aí faz todo sentido o nome do grupo ser os portadores de poros, né? Os animais que possuem poros. Então, esses são os poríferos. Os poríferos são um filo exclusivamente aquático, ou seja, não encontramos no meio terrestre, e predominantemente marinho. Então, a maioria das espécies estão no mar. Mas a gente também tem algumas espécies dulcícolas, de água doce. Todos os poríferos são filtradores, o que significa que eles removem pequenas partículas da água e se alimentam delas, tá? Também vou explicar isso para vocês ainda hoje. E aqui de verde, eu coloquei as características que são exclusivas dos poríferos. Vocês só vão encontrar nos poríferos, não vão encontrar nos outros grupos animais. Que seria, eles não possuem tecidos verdadeiros. Portanto, não tem folhetos embrionários. Então, gente, um tecido verdadeiro é um tecido que possui junção intracelular. Então, as células elas ficam muito coesas uma na outra, uma está grudadinha na outra. E os poríferos, eles não possuem isso. Então, as células dos poríferos elas são mais espaçadas umas das outras, não formando, portanto, um tecido verdadeiro. E se eles não têm tecido verdadeiro, eles também não possuem folhetos embrionários. Os folhetos embrionários são tipos celulares, linhagens celulares, tecidos diferentes que surgem lá no começo do desenvolvimento embrionário, que vão dar origem a diferentes órgãos, diferentes tecidos e diferentes órgãos, consequentemente diferentes sistemas aí no organismo adulto. Então, o folheto embrionário é isso, são tecidos indiferenciados que vão acabar dando origem aí a diferentes coisas no adulto. Mas eles são tecidos verdadeiros. Então, se porífero não tem tecido verdadeiro, também não tem folheto embrionário. E aí não vai fazer sentido a gente falar se esses animais são diblásticos, triblásticos, que são coisas que a gente vai falar para os outros animais. Além disso, os poríferos eles são assimétricos. O que significa dizer que os poríferos são assimétricos? É que eles não têm eixo de simetria. A simetria é quando a gente passa um eixo imaginário, um corte imaginário, num organismo e a gente percebe que os lados que foram cortados, um é igual ao outro. Então, por exemplo, nós somos animais bilaterais. Então, se a gente passar um eixo, um corte imaginário bem no nosso meio, da ponta da nossa cabeça até o fim lá no meio dos pés, a gente vai ver que o nosso lado direito é igual ao nosso lado esquerdo, ou muito parecido, eles são espelhados. Por isso, nós somos seres simétricos, porque nós possuímos um lado que é espelhado do outro, bilateral, porque são dois lados que são espelhados. A gente consegue fazer um corte no nosso corpo dando dois lados iguais, bilateral, certo? Mas os poríferos, eles não têm isso. Olha, aqui nessa esponja eu posso tentar cortar ela de assim, de assim, de assim, que ela sempre vai ser diferente, um lado sempre vai ser diferente do outro. Nessa aqui, ó, que tá incrustada na pedra, é ainda pior de eu conseguir entender aonde que tá passando um eixo de simetria aqui. Não é simétrico. Algumas, tipo, cada um desses tubinhos dessa esponja aqui, até podem acabar tendo aí uma simetria radial e tal, mas é uma coisa que foi secundária e ao acaso, né?
via de regra, os poríferos não possuem simetria, portanto, nós falamos que são seres assimétricos, o que é uma total consequência do fato deles não possuírem tecido verdadeiro. Porque se eles não possuem tecido verdadeiro, eles não conseguem ter uma organização celular muito boa a ponto de conseguir ter a complexidade de ser simétrico, né? Então, os poríferos são seres bastante simples por eles não terem um tecido verdadeiro. E aí eles vão ter uma grande variedade de forma, tamanho e cores, como podemos ver aqui, né? A gente tem uma esponja diferente da outra, olha essa roxa maravilhosa, com formatos muito diferentes, né? E eles possuem um hábito de vida séssil e bentônico. O que é séssil e bentônico? Bom, antes de tudo eu explicar isso, olha só que essa curiosidadezinha aqui, que legal, né? Essa esponja aqui que vocês estão vendo seria a esponja de banho que antigamente se utilizava. Então, por que a gente fala esponja de banho? Porque pegava o bicho, esponja, cortava, morria, né? Ele morria, cortava ele em pedacinhos e isso virava as esponjas de banho de antigamente. Muito doido, né? Se a gente parar para pensar, esse daqui é o Bob Esponja, né? O Bob Esponja é um animal, ele é um porífero. E agora vamos entender o que é excesso sedentário, errante, barra livre, porque são termos que a gente vai usar muito aí nas futuras aulas de zoologia. Então, um organismo session é um organismo que nunca se movimenta, ele se fixa num lugar e fica lá para o resto de sua vida, como é o caso dos poríferos. Um organismo sedentário é um organismo que se move muito pouco, tá? Por exemplo, aqui os bivalves, que são os bichinhos que vivem dentro das conchas que encontramos na praia, né? Então, os bivalves, eles cavocam um buraquinho na areia e ficam lá a maior parte do tempo. Mas se acontecer alguma coisa, tipo, sei lá, mexer ali na areia onde ele tá, ou o nível do mar diminuir e ficar seco ali, ele vai para outro lugar que tenha mais água, ou então um predador chega ali perto, ele consegue cavar mais rápido para o fundo. Então, assim, os bivalves, eles têm a capacidade de sair do lugar, diferente dos poríferos, que são sésseis, né? Porém, eles só vão se mover quando precisar. Muito, muito pouco. Se movem muito pouco. Portanto, a gente fala que eles são sedentários, né? E os seres errantes ou livres, por exemplo, a borboleta, que consegue se mover ativamente o tempo todo, ir lá para lá e para cá, ela tem um hábito de vida de não parar muito num lugar, né? Se a gente parar para pensar, a gente costuma muito falar de sedentarismo na espécie humana, né? Só que o nosso sedentarismo é um sedentarismo de modo de vida, não é esse mesmo sedentarismo da biologia. Porque o sedentarismo da biologia, a gente está falando de um organismo que fica fixo num lugar e só vai se mexer em caso de extrema necessidade. Não é o nosso caso. A gente, mesmo alguém que tenha hábitos de vida sedentários, ou seja, não faça exercício físico, essa pessoa ela se locomove do seu quarto para o seu banheiro, para a cozinha, para o trabalho, para a escola, para a faculdade, enfim. A pessoa, nós seres humanos somos errantes, somos livres, a gente tem total mobilidade no nosso espaço. Mas é chamado aí no modo de vida sedentário quem não faz exercício físico. Então, cuidado para não confundir esse sedentarismo com o sedentário da biologia, que tem a ver com organismos que se mexem pouco, ok? Opa. Agora, o que é plâncton, nécton e bentos? Isso aqui também é muito importante. É a classificação das regiões em que os seres aquáticos vivem em relação à superfície, à coluna d'água e ao assoalho oceânico aqui, respectivamente, ao substrato, né? O local onde o organismo vive implica em diferentes adaptações e modos de vida, como a gente vai ver aí ao passar das aulas, né? Então, gente, o plâncton, quando a gente fala plâncton, a gente pensa lá no bichinho do Bob Esponja, né? Mas aquilo lá, plâncton não é um bicho. Plâncton é uma região onde seres vivos, tanto vegetais quanto animais, vivem, tá? Então, na verdade, o plâncton é um bichinho que a gente fala que ele é um copépode. Ele é um tipo de crustáceozinho, o plâncton que aparece lá no Bob Esponja. Pelo menos eu acho que ele é um copépode, não tenho certeza. Era um bichinho esquisito, né? Se eu não me engano, ele foi inspirado num copépode por conta das anteninhas dele, que é tipo esse bichico aqui, ó. Isso aqui é um crustáceo, não é uma alga, não é um plâncton, como se plâncton fosse o bicho. Plâncton é uma região onde encontramos vários seres vivos, como algas, crustáceos, larvinhas de bichos macroscópicos maiores aí, né? Então, o plâncton é caracterizado por ter animais de tamanho muito pequeno, pequeno porte, animais e vegetais, né? Seres autotróficos,
de porte muito pequeno, que vivem ali na superfície d'água, porque eles são bem levinhos, né? Então eles ficam flutuando. E eles, por serem tão pequenininhos, eles não conseguem vencer a força das correntes e nadar livremente, né? Eles ficam à deriva aí do movimento da água. Esse é o plâncton. O nécton são justamente os animais tipo esse peixe aqui, ó, que conseguem vencer essa força da água e nadar ativamente na coluna da água. Esse é o nécton. E o bentos, os animais bentônicos, são aqueles que vivem no fundo. Então eles vão ter adaptações aí para estar fixos no fundo, como raizinhas, né? Tipo raízes, no caso das algas, substâncias para se grudar no substrato, como alguns mexilhões fazem, ou vão cavar para ficar lá na areia de alguns bivalves, né? Patinhas para andar aqui no fundo, tipo esse caranguejo. Essa do mar aqui também, que tem as suas ampolas lá, que ela consegue, são tipo ventosas que ela consegue fazer para grudar no substrato, né? Então, quem vive no fundo vai ter aí adaptações para ficar grudado no fundo, quem vive na coluna d'água terá adaptações para nadar ativamente, e no plâncton, em geral, são seres muito pequenininhos ali que vivem à deriva, né? Então, plâncton, nécton e bentos seriam nada mais, nada menos do que regiões que a gente encontra animais com hábitos de vida, animais e vegetais, etc., com hábitos de vida diferentes, ok? Então, eu tinha falado para vocês que os poríferos, além de sésseis, eles eram bentônicos. Por quê? Porque eles vivem sempre fixos no fundo, no substrato. Agora, vamos conhecer um pouco mais da anatomia de um porífero. Gente, os poríferos eles possuem alguns tipos celulares que é legal vocês conhecerem aqui. Externamente, os poríferos possuem células de revestimento, por isso elas são bem achatadinhas, tá vendo? Porque elas estão revestindo por fora esse porífero, que seriam aí os pinacóstos, né? Então aqui é um pinacósto, uma célula achatada, afinal ela faz o revestimento externo do organismo. Além disso, na parte interna do organismo, a gente tem os coanócitos, que são as células mais importantes dos poríferos, porque são as células que eles possuem exclusivamente, que já eu vou explicar mais para vocês sobre essas células. Mas reparem que elas são flageladas e elas vão estar batendo esses flagelos, fazendo com que crie uma corrente de água que vai entrar nesse animal e sair por uma abertura maior aqui, que é o que nós chamamos de ósculo. O ósculo, então, é essa abertura maior por onde sai a água. E aí, por onde que entra a água? Opa! Por onde que entra a água? A água, ela entra pelos poros, né? Os poros são formados por células aqui, ó, que estão formando esse poro, que o nome dessa célula é porócito. Então, cito, célula, poro. Poro, então, é a célula que vai compor o poro, que vai formar o poro do porífero. E aí, gente, nesse espaço que ficou entre as células de revestimento externo e as células de revestimento interno, nós vamos ter uma matriz extracelular, grudando algumas células aqui, que seriam principalmente os amebócitos ou arqueócitos, que recebem esse nome porque eles parecem ameba, eles emitem pseudópodes, assim como uma ameba, que são células totipotentes, ou seja, são células que conseguem se transformar em qualquer outra célula. Pode se transformar num pinacócito, pode se transformar num coanócito, pode se transformar em qualquer tipo de célula mesmo, tá? E aí a gente tem as espículas, que são estruturas calcárias ou silicosas que são secretadas pelas células do porífero, que vão dar sustentação aqui no meio do corpinho deles aqui, né, nesse recheio aqui entre as células de revestimento interno e externo. Alguma coisa tem que dar uma sustentação aí para esse organismo. São essas espículas, ok? Não são células, são estruturas inorgânicas, né? Calcárias ou silicosas. Agora vamos falar um pouco mais sobre esse coanócito, gente. Então, o coanócito é uma célula que possui aqui um flagelo e um colarinho de vilosidades em torno desse flagelo. Aqui essas vilosidades foram cortadas para a gente conseguir enxergar dentro aqui o flagelo, né? E o que acontece? Quando esse flagelo bate, ele cria uma corrente d'água que vai passar por esse colarinho, que é tipo uma rede, e aí todas as partículas que estão nessa água vão ficar contidas nessa rede. E aí elas serão encaminhadas para dentro do coanócito. O coanócito começa ali um processo então de digestão, ele capturou o alimento, e aí ele vai passar essas vesículas aqui para o amebócito, que vai de fato concluir a digestão do que foi apreendido aqui e distribuir para as outras células do corpo do porífero. É interessante
os coanócitos, porque eles lembram muito um protozoário aqui, ó. Olha só como é parecido, né? Está aqui na microscopia é meio difícil de enxergar. Mas olha como é parecida a estrutura, né? São células compridinhas, meio achatadinhas, com um colarinho aqui, que forma uma rede, e um flagelo, muito parecido com o coanócito. Esse protozoário é chamado de coanoflagellata, o filo desse protozoário. E aí, isso aqui é um indicativo, né, de que provavelmente esse flagelado aqui ele é muito próximo dos poríferos, justamente por eles terem uma morfologia tão parecida. E aí a gente tem uma teoria evolutiva que diz pra gente que o grupo irmão de todos os animais seria os coanoflagelados. Ou seja, que os animais e os protozoários são grupos muito próximos, muito aparentados, que compartilham um ancestral em comum aí, né? Agora vamos falar desse sistema aquífero. Então, o sistema aquífero é um conjunto de canais e câmeras, dos quais são responsáveis pela circulação da água no interior do organismo, no qual essas correntes de água levam partículas microscópicas que serão utilizadas como alimento pela esponja, efetuando as trocas gasosas e excretando resíduos alimentares para o exterior. Então, gente, reparem, ó. Aqui a gente tem uma esponja que ela é mais dobradinha do que a anterior que eu mostrei para vocês. Aqui a gente tem os poros. Então a água ela entra pelos poros, tá passando aqui por essa câmara, no caso dessa esponja, cai aqui no meião da esponja e vai para fora da esponja através do ósculo. Então perceba que a água ela passa, ela percorre um caminho na esponja e conforme ela vai passando na esponja, ela está carregando nutrientes que serão apreendidos lá no colarinho, lá na redezinha dos coanócitos e também vai estar contribuindo aí na chegada de oxigênio para esse animal, vai recolher aí as excretas e CO2 que esse animal libera e jogar para fora do corpo desse animal, né? Então, o sistema aquífero permite essa circulação de água, nutrientes e excretas, outras coisas aí que talvez seja interessante eliminar do corpo, através do porífero. Aqui eu tenho um videozinho muito legal que eu peguei aqui no YouTube, mostrando um experimento. Deixa eu dar play sem o som, porque o som é bem alto. Mostrando um experimento que fizeram para deixar mais visual o sistema aquífero, né? Então, olha aí uma esponjona gigante, linda, né? Os peixinhos nadando em volta. Vai chegar um mergulhador com uma tinta neon e injetar aí do lado de fora do porífero. Ó, ele tá colocando na água, ele não tá colocando no porífero. Reparem que o corante, ó, ele vai ser sugado pela esponja. Ó, reparem só. Ser sugado pela esponja e, olha, vai sair por essa grande abertura da esponja que é o ósculo. Então, reparem que existe uma corrente aí, isso é o sistema aquífero, né? Ele puxa a água através dos poros, manda para dentro da esponja e elimina através de uma grande saída aí, que é o ósculo, né? Fazendo com que essa água circule nesse animal, circulando os nutrientes, gases, excretas, gametas, dentre outras coisas. Olha, vamos fazer de novo aí, ó. Chega um mergulhador, coloca do lado de fora, ali perto na água, essa tinta fluorescente e olha que incrível a tinta sendo puxada para dentro do porífero e saindo por cima nos ósculos, né? Muito bonito. São animais que então estão o tempo todo filtrando a água, o tempo todo. Então esses animais eles têm uma importância ecológica muito grande, né? Porque eles estão pegando a água e fazendo ela circular, misturando ali nutrientes, dentre outras coisas. São animais muito importantes aí para a própria qualidade da água e retorno de nutrientes para os animais ali. Então, a gente tem três formas de classificar os poríferos de acordo com o sistema aquífero que eles possuem. A gente tem os poríferos asconoides, os que têm a esponja aí no formato de ascon, que é quando a água passa pelos poros, já cai no átrio, que é esse buraco grande dentro da esponja, e sai pelo ósculo. Então, ó, aqui tá os poros, a água entra aqui, cai no átrio e sai pelo ósculo. Existem as esponjas do tipo sícon, no qual a água ela passa por canais além de poros. Então, olha aqui um poro, ó. A água passa por esse poro, caindo nesse canal cheio de coanócito, daí vai para o átrio. Repara que essa aqui é dobradinha, que nem essa anterior aqui, né? Enquanto que essa aqui ela é só uma camada simples de corpo do bicho, né? Aqui o corpo é dobradinho. Então, aqui
como o corpo aqui é dobradinho, o que que tem mais aqui? Eu tenho uma maior superfície de contato com a água, né? Que nem é a mesma ideia que a gente tem lá no intestino. Então, quanto maior a superfície de contato com a água, por ela ser toda dobradinha, por caber mais superfície, por estar tudo dobrado, maiores serão as trocas com o ambiente e isso vai beneficiar esse animal, permitindo que ele capture ainda mais alimento, né? Então, aqui a água ela passa por poros e canais, caindo no átrio e desembocando no ósculo. Já as esponjas do tipo leucon, elas são tão dobradas que reparem que o átrio basicamente sumiu aqui no meio, né, gente? E aí agora eu não tenho somente canais, eu tenho câmaras também, né? Então a água ela entra pelos poros, passa por canais, cai em câmaras coanocitárias, daí passa em canal de novo, desemboca aqui num quase átrio, né? Porque ele desapareceu e sai pelo ósculo desse bicho. Então percebam que aqui eu tenho uma superfície de contato com a água muito maior, eu tenho muito mais espaço em que a água está passando aqui do que aqui, e aqui tem mais espaço do que aqui. Portanto, as esponjas leuconoides, elas conseguem obter ainda mais nutrientes da água. Assim, gente, quanto maior a superfície de contato da esponja, maior a sua capacidade de realizar trocas gasosas e de nutrientes, e, portanto, maior será o tamanho do animal, né? Assim, ele consegue sustentar um tamanho maior. Uma esponja asconoide, se ela for muito grande, ela não vai conseguir capturar nutrientes suficiente por ela ter uma baixa superfície de contato para suportar um corpo muito grande. Então, quanto maior a superfície de contato, mais aquela esponja consegue crescer. Isso aqui é muito importante quando cai poríferos no vestibular, normalmente é fazendo alguma pergunta em relação ao sistema aquífero. Então agora, gente, vamos falar de uma outra forma que existe aí da gente classificar os poríferos, que é de acordo com o tipo de esqueleto que eles apresentam. Nesse caso aqui, é uma classificação que é taxonomicamente válida, ou seja, realmente foi assim que os grupos foram se divergindo, evolutivamente falando. Foi através do tipo de esqueleto que foi surgindo aí nas linhagens diferentes de poríferos. O que a gente sabe? Que Existem dois componentes no esqueleto dos poríferos, a espongina, que é uma proteína, que é como se fosse uma colinha, e as espículas, que são estruturas aí inorgânicas, ou de calcário ou de sílica, que vão dar maior sustentação. Então, um paralelo, uma metáfora que é legal de fazer para explicar isso aqui, pensa numa parede de uma casa. As células são os tijolinhos, certo? Você gruda um tijolinho no outro, colocando uma colinha ali, um concreto, sei lá, que seria a espongina. Então, a espongina gruda as células uma na outra. Só que a parede, se você só empilhar um monte de tijolo com um concreto ali, com cimento, sei lá, eu não sei nada de construção, gente, desculpa. Mas se você só for passar na massa ali entre os tijolos e não colocar mais nada para segurar, aquela parede vai ficar pouco estável e ela pode cair. Então, o que a gente faz? O que na construção de uma casa é feito? Coloca-se vigas, né, de ferro, de metal, para dar sustentação, para dar força para aquela parede. Então, as vigas de ferro, na verdade, aí seriam as espículas. Então, o cimento é a espongina, os tijolos são as células e as vigas são as espículas. Então, até tem como uma esponja não ter espícula, mas isso significa que ela não vai ser muito alta, por exemplo, porque ela não tem sustentação, né? A espongina gruda uma coisa na outra. Então, reparem que as espículas também é uma coisa muito legal, porque elas variam muito de forma de espécie para espécie. Tem as que só são um palitinho, tem as que se dividem em 4 palitinhos, em 3, umas que parecem umas estrelinhas muito bonitas, né? Umas outras que tem umas bolinhas na ponta. Então, isso aqui é uma característica, inclusive, para você diferenciar uma espécie da outra, ver o tipo de espícula que aquela esponja tem. E aí a gente consegue classificar, de acordo com o esqueleto, 3 grandes grupos de esponja. As esponjas calcárias, que são as esponjas que possuem espícula calcária, né? Elas são mais rígidas. As exactinéridas, que são as esponjas de vidro muito lindas, né? Meio transparentes, assim, com os arranjos muito perfeitos das espículas. Que são espículas silicosas, por isso que ela tem essa corzinha mais transparente também, né? E as demosponge, que seriam as esponjas que nem sempre vão apresentar espículas. Elas têm muita espongina, então elas são mais molenguinhas. Então a esponja do Bob Esponja, a esponja de banho, elas são demosponge, tá? E aí pode apresentar, algumas espécies podem apresentar espículas de sílica, espículas silicosas. Agora,
estamos quase finalizando aí o grupo, vamos entender como eles se reproduzem, né? Então, gente, os poríferos, eles possuem fase larval, o que significa que o desenvolvimento é indireto, né? Por que desenvolvimento indireto? Porque o filhotinho de uma esponja não parece uma esponja, é uma coisa totalmente diferente, é uma larva. Portanto, o filhote tem que passar por uma metamorfose para chegar no adulto. Então, é o que a gente chama de desenvolvimento indireto. Diferente do que acontece com nós, seres humanos, né? Um bebê é um mini ser humano. Nasceu o bebê ali, é um mini ser humano. Só cresce as partes depois, né? O bebê ele não passa por uma metamorfose para se tornar um adulto, certo? É um desenvolvimento direto no nosso caso, porque o filhotinho é uma mini versão do adulto, né? Agora, no caso aqui dos poríferos, o filhotinho é uma larva totalmente diferente. Olha só, tem cheio de coanota aqui por fora. Tem um formato, ela é planctônica, ela fica voando, nadando, boiando, não sei. Por aí, né? Tipo, são seres que são muito diferentes de hábito de vida, de forma, do porífero adulto. Então, a gente fala que é um desenvolvimento indireto, tá? A fecundação é interna e são seres hermafroditas. Fecundação interna ocorre dentro do corpo materno. E o que é hermafrodita? É aquele que possui tanto as gônadas do sexo feminino quanto as gônadas do sexo masculino. Tem as gônadas femininas e masculinas. Possui tanto óvulos quanto espermatozoides. Então, como que rola a fecundação? As esponjas adultas vão liberar aí, na determinada época aí, enfim, os seus gametas flagelados na água, que vão acabar caindo em outra esponja. Caindo em outra esponja, essa esponja vai reconhecer o gameto da mesma espécie, vai incorporar esse gameto dentro do seu corpo, levando ele até o óvulo, onde rola a fecundação, portanto, dentro do corpo da esponja mãe aqui. Então, isso aqui é uma fecundação interna. Uma vez que houve a fecundação, o zigotinho aqui, o embriãozinho é jogado para fora aqui da esponja, fica lá se desenvolvendo na larva. Essa larva assenta, passa por uma metamorfose, se transformando numa esponjazinha jovem, que aí vai amadurecer, se tornando uma esponja adulta capaz de produzir tanto espermatozoides quanto óvulos e fechando o nosso ciclo. Bem simples a reprodução sexuada, né? Agora, o que é interessante nesse grupo de animais, na verdade, seria a reprodução assexuada, que é a reprodução que não envolve troca de material genético, portanto, também não envolve variabilidade genética e todo mundo é um clone de todo mundo aqui, né? Existe uma desvantagem na reprodução assexuada, que é, como não tem variabilidade genética, essa população fica mais suscetível aí a variações, a pressões seletivas, né? Então, por exemplo, aparece um parasita de esponja, nem sei se tem, tô dando um exemplo, tá? Mas deve ter, porque existe parasita para todo mundo, né? Mas eu não sei dizer nenhum caso específico. É uma bactéria que está infectando essas esponjas. Se todas as esponjas forem iguais e todas elas forem suscetíveis, então todas irão morrer. Mas quando tem variabilidade genética dentro de uma espécie, pode ser que algumas esponjas sejam mais resistentes do que outras. E essas resistentes serão selecionadas positivamente, aí, de acordo com o que a gente viu em seleção natural, né? Então, é importante a variabilidade genética porque ela dá o que a seleção natural atuar ali, né? Ao invés de levar simplesmente a extinção de todo mundo. Porém, a reprodução assexuada, ela tem uma grande vantagem, que seria a facilidade na reprodução. Você não precisa encontrar um parceiro sexual, rolar uma fecundação, não precisa acontecer nada disso. Você consegue dar origem à sua espécie sozinho. Então, existe também uma vantagem na reprodução assexuada. No caso aí dos poríferos, eles conseguem fazer a reprodução assexuada de 3 formas diferentes, bastante, né? A primeira aqui é a regeneração, que tem um videozinho para mostrar para vocês, que eu esqueci de anexar aqui, então já já eu mostro para vocês, assim que eu terminar de explicar essa slide, eu já mostro o vídeo para vocês, tá? O outro tipo de reprodução sexual que a gente tem é o brotamento. Então, o brotamento, gente, tá lá a esponja vivendo de boa, de repente começa a rolar umas mitoses a mais numa certa região ali, vai crescendo uma certa região daquela esponja, formando um broto. Ou seja, brotou, né? E esse broto, ele cai, ele se desgruda do corpo que deu origem a ele, formando então um outro indivíduo.
igualzinho a esse aqui, né? São dois clones, geneticamente falando. E a gemulação, que é um estado de resistência das esponjas, normalmente acontece com esponja de água doce, né? Porque o nível de água do rio, ele pode variar aí ao decorrer do ano, né? E quando o nível da água ele se torna muito baixo, as esponjas que são seres filtradores e, portanto, 100% dependentes da água, elas morreriam, né? Se elas ficam sem água. Então, o que elas fazem? Elas pegam um grupinho de células indiferenciadas, como os amebócitos ou arqueócitos, que é a mesma coisa, são sinônimos, né? Essas células entram no estado de dormência, elas perdem sua água, preservam o seu DNA, ficam no estado de dormência e são envolvidas por uma série de espículas que vão, então, portanto, proteger essas células. Aí, numa condição ambiental adequado novamente, por exemplo, voltou a ter água naquele rio, ou a qualidade da água naquele rio melhorou. Isso vai hidratar as células que estão aqui dentro, que vão começar a se desenvolver e dar origem a uma nova esponja. Então, isso aqui, a gemulação, é uma forma de resistência do porífero que pode ser jogada no ambiente, ajudando a dispersar essa espécie e fazendo com que ela sobreviva em situações aí desfavoráveis, né? E a regeneração, como diz o nome, agora eu vou explicar ela para vocês, é quando a gente pega lá uma esponja e fragmenta ela em vários pedacinhos e cada pedacinho, olha, fragmentei a esponja, os pedacinhos começam a se juntar novamente e cada um deles vai dar origem a uma nova esponja, né? Isso aqui é uma coisa muito impressionante, porque no reino animal é o único caso de regeneração tão extremo que a gente encontra é o das esponjas, né? Então a gente tende a pensar, nossa, porque a esponja é um bicho muito simples, mas ao mesmo tempo é o que tem a melhor regeneração de todos os animais. Gente, se você ralar uma esponja, ela não vai morrer. Ela vai morrer aí desidratada ou se algum bicho comer ela inteira. Mas se você ralar uma esponja, ela vai se reproduzir. Olha que coisa fantástica, né? Então vou mostrar agora para vocês o videozinho. Então, gente, tô com o videozinho aqui, olha, dá uma olhada que fantástico. Aqui os cientistas estão coletando um pedaço de esponja, né? Aí eles vão pegar esses pedaços de esponja, fragmentar e levar para o laboratório e colocar no microscópio. Olha lá, estão pegando um pedaço de esponja, vai ralar ele, vai fragmentar ele e vai pôr no microscópio para ver o que está enxergando. Olha só o que a gente vai enxergar com isso. Tá aí o microscópio, a lâmina com... Olha só as célulazinhas se juntando. Olha que loucura, né? Eu acho isso muito bonito. Então, olha só as célulazinhas do porífero, os fragmentos microscópicos se juntando. E aí eles vão se agregando cada vez mais e vão formar aí diferentes esponjas. Muito legal, né? Bom, gente, então agora, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos ver um geralzão aí das funções vitais que os poríferos apresentam. Esse slide aqui que sintetiza a aula, talvez seja o mais importante de cada grupo animal, né? Salvo aqui no caso do sistema aquífero, que normalmente é o que é perguntado em questões sobre poríferos, né? Então, começando aí pela alimentação. Os poríferos, eles se alimentam através da captura de partículas na água através dos conócitos, que é o que nós chamamos de filtração, né? A digestão, ela é intracelular, né? Então, a partícula ela é englobada, mandada para dentro, e lá dentro dos amebócitos ela vai ser digerida. Então, ela é intracelular, acontece dentro da célula. E intracorpóreo, porque acontece dentro do corpo do porífero, né? A circulação dos nutrientes é através da difusão, né? É célula a célula vai passando os nutrientes. E é auxiliado também pelo sistema aquífero que está circulando a água ali, né? A respiração também é por difusão. Célula a célula vai passando os gases aí no corpo do porífero. Também é auxiliado pelo sistema aquífero. E mesma coisa a excreção, né? A liberação dos produtos tóxicos formados no metabolismo desses animais é feita através da difusão de célula a célula, auxiliado pelo sistema aquífero que ajuda a mandar para fora essa excreta aí do corpo, né? A reprodução nesses seres ela pode ser assexuada por brotamento, regeneração e gemulação, ou sexuada com estágio larval, fecundação interna, espécies ovíparas que formam tipo ovinhos, aí a fecundação é externa, tá? Que daí os gametas são liberados na água e aí eles se juntam, formam tipo um ovinho. E
Hermafroditismo, né? Não existe macho e fêmea. As espécies, ambas, cada indivíduo consegue produzir ambos os gametas, né? O sistema nervoso é ausente, eles não têm nenhuma forma de percepção aí química do ambiente que seja traduzida em sinais elétricos pelo corpo, não existe isso. Eles têm percepção química ali de célula a célula, de receptores da célula, mas não existe nenhum sistema que organize sinais elétricos nesse corpo para desenvolver uma resposta, né? Não tem sistema nervoso. Não tem sistema locomotor também, são seres que são sésseis, fixos ao substrato durante toda a sua vida. E o esqueleto é um endoesqueleto, né? Porque as espículas calcárias e a espongina, elas ficam dentro do corpo. Então, é um esqueleto interno, é um endoesqueleto. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu sei que tem muitos termos novos aí na zoologia. Se ficar alguma dúvida, a gente tem nosso encontro aí terça-feira pelo Zoom. E aí vocês me perguntam. Beijinhos e até a próxima!